Pessoal, mais uma aula que nós vamos aprender hoje sobre ansiedade, onde muitas pessoas estão sendo atingidas por essa, infelizmente, algo que muitos acham que não tem cura, mas há cura sim. E nós aprendemos desde o começo que nós podemos sermos determinados. E se você está passando por isso, ou alguém que você conheça, saiba que há sim respostas, há sim cura. E o que eu posso te dizer é, a ansiedade, na palavra de Deus diz o quê? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Hoje é interessante quando vou passar um estudo, sempre Deus me revela alguma coisa ou algo que venha me acontecer, mas nós precisamos aprender a passar pelo processo e lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Nos aquietar, como diz a palavra do Senhor no Salmo 46, aquietar e saber que Ele é Deus. E interessante também é que Deus, Ele não olha para nós como o homem vê. Deus vê o nosso coração. Ele nos sonda e nos conhece. Sabemos que a terapeuta, veja só, a terapeuta te escuta, os filhos e o marido vão escutar, mas somente Deus é que tem o poder de nos sondar. O que é uma sonda? Quando nós vamos para um médico e vemos umas pessoas com uma sonda, para quem é enfermeiro entende isso bem melhor. Sondar é puxar, tirar. Então, que ele venha tirar toda a nossa ansiedade. E a ansiedade você vai ver no decorrer do assunto, que fala também do medo do futuro. Ansiedade é excesso de preocupação do futuro. Como aconteceu o fato comigo de estresse mental, porque nós nos preocupamos por demais. E isso significa que nós não estamos confiando no Senhor. Todas as vezes que nós buscarmos em Deus a solução das preocupações, elas desaparecem, as lutas continuam, mas a ansiedade, a palpitação no peito, o Senhor ele coloca pessoas para nos ajudar, para nos fortalecer, palavras de ânimo, médicos, terapeutas, família, mas Deus ele é o único que pode nos sondar. E saiba que lendo a palavra do Senhor, cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, a ansiedade ela vai sendo liberada. Cada vez que você ora, você está lançando, você está entregando ao Senhor. E isso faz com que você se levante e tire o peso. Por isso que a palavra do Senhor diz que o fardo do Senhor é leve. Como eliminar essa ansiedade? Nós temos várias maneiras. Nós temos, como eu falei, os terapeutas, mas em Cristo nós temos a oração, selecionando o que vê e escuta, porque às vezes não sabemos filtrar e sondamos às vezes coisas que não nos fazem bem. Vemos coisas que podem descer para o coração, mas saiba que nós podemos também usar as ferramentas, as armaduras que foi falado através do apóstolo Paulo, que eu achei tão interessante, que Deus usou um soldado para explicar Efésios 6, porque por ele ser um soldado, um líder, ele sabe o que era humilhação, sabia o que era redenção e sabia o que as armaduras se representam como o capacete da salvação, a couraça da justiça, né? O cinto de segurança,
o calçar do evangelho, e que eu aprendi essa semana, que é tão interessante, que o soldado, ele tinha umas tarraxas embaixo dos seus sapatos, quando ele ia para a guerra, para quando ele tivesse em algum local que ali ele conseguisse firmar os seus passos e tivesse posição de firmeza e não caísse, né? E o escudo para proteger. A ansiedade, ela bloqueia a sua vida espiritual. E realmente, às vezes nós oramos, mas não confiamos. E ficamos para lá e para cá. E isso eu tenho aprendido bastante na palavra do Senhor, que nós precisamos ficar quietos. E isso provoca enfermidades espirituais. Mas nós temos o sangue do Cordeiro, que nos lava e purifica de todo pecado, de que Deus é justo e Ele é misericordioso. Nós podemos errar, falhar como for, mas Ele está sempre pronto a nos perdoar. E isso é maravilhoso, porque Ele não é como o homem. O homem, quando vê o outro errado, ele já dá as costas e corta até a amizade. Mas o Senhor, Ele não nos deixa de ser nosso amigo. E por isso é que nele precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. A ansiedade significa preocupação pelo futuro, algo que ainda vai acontecer e que às vezes já sabemos, mas precisamos diferenciar da fé, que a fé é a certeza das coisas e nós não estamos tendo certeza quando estamos ansiosos. Eu sei que existem vários tipos de ansiedade. Às vezes nós estamos ansiedade que, sabendo que vai chegar alguma coisa, você faz uma compra que tanto você queria pela internet, por exemplo, ou algo que você sabe que você vai receber o seu salário e quando você receber o seu salário, você sabe que vai pagar as contas, mas aí a gente já fica preocupado com o dia de amanhã. A palavra do Senhor diz que até dos passarinhos Ele cuida, até das aves, das plantas, Ele cuida. E por que não cuidar da imagem e semelhança de Cristo que somos nós? Agradeço ao Senhor por ter uma ferramenta chamada oração, onde nós precisamos nos derramar diante dele. O ciclo da tristeza é um dos motivos, existe 3: motivo, desequilíbrio hormonal ou neural e ataque espiritual. A ansiedade pode provocar isso, às vezes por algum motivo. Alguma coisa aconteceu para que você ficasse ansioso. Talvez por perda de emprego, perda de trabalho. Você quer ajudar a sua família e não consegue, quer ajudar alguém, está preocupado e aquele motivo lhe provoca ansiedade. Desequilíbrio hormonal, como, por exemplo, posso dizer, da tireoide, né? Estou passando por esse processo de hipertireoidismo. Se nós não tratarmos, não posso ter um equilíbrio e começo a ter um desequilíbrio também emocional ou neural, como houve o estresse mental. Nós não somos mulheres maravilha. Nós somos, às vezes, nós comparamos com o desenho por outros motivos, porque nós mulheres existem mulheres que trabalham em casa, trabalham fora, mas também isso acaba provocando uma ansiedade. Recebi uma mensagem da minha líder falando que o médico dando sugestões para que a gente tirasse um tempo e nós nos preocupamos com as coisas. Nós precisamos relaxar, fazer uma caminhada, ler um livro, procurar um livro bom. Eu ultimamente, eu nunca li tanto, não precisa se encher de livro, um de cada vez, mas é uma ótima terapia você ler bons livros
pessoas que realmente vivem no princípio da palavra de Deus, isso também é muito bom. Ataque espiritual, por estar debilitado, por estar enfraquecido emocionalmente, também vem os ataques espirituais. Mas nós temos a nossa ferramenta, que é a ferramenta de Cristo, que é Efésios 6, e que nós precisamos aprender a usar e pedir a Deus para nos revestir e ter misericórdia. Mesmo com nossas poucas forças, Paulo dizia: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E Deus permite até às vezes nós passarmos por essa situação, para nós ficarmos parados para conseguir ouvir, nos analisar e perguntar ao Senhor o que é que está acontecendo conosco, o que eu preciso parar, porque a palavra do Senhor diz que Ele pode suprir todas as nossas ansiedades, todas as nossas necessidades, porque nós sabemos que nosso Pai tem tudo em suas mãos, tudo está no controle, que às vezes não recebemos, como a palavra de Deus diz, porque não sabemos pedir, e pedimos mal, pedimos por interesse, pedimos até às vezes coisas desnecessárias. A palavra de Deus diz que o dinheiro é preciso para ser gasto para aquilo que é pão, e às vezes gastamos aquilo que não é necessário. A ansiedade para desequilíbrio e atrapalha toda a sua vida. Se eu estiver ansiosa, por exemplo, eu quero ir no centro do Recife comprar alguma coisa ou pagar alguma coisa. Se eu começar a ficar ansiosa, acordada, eu me acordar já com aquela ansiedade de resolver alguma coisa, eu não vou ter uma cabeça equilibrada, uma mente equilibrada, porque a palavra de Deus diz que não nos conformeis com este século. E se nós observarmos, o mundo está agitado, as pessoas, a maioria está alienada, e nós, se não tivermos cuidado, podemos ser contaminados. Mas pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz, ele nos purifica, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, e é o que nós estamos aprendendo. Por esse motivo, não se esqueça que todas as vezes que você buscar em Deus a solução da sua preocupação, ela vai desaparecer. E a ansiedade, ela provoca insônia, ela também pode provocar excesso de fome, comer demais, dormir pouco, né? Você começa a perder o sono, você começa a se preocupar com amanhã, você não consegue nem orar também, porque você está ansioso, esquece que tem um Deus que pode todas as coisas, não consegue resolver. Já viu aquela história que cabeça esquentada, ninguém resolve nada? Isso também é um dos sintomas da ansiedade. E a ansiedade, ela provoca palpitações, arritmia, você pode se tornar uma pessoa bipolar, e às vezes você não está nem percebendo que você é ansioso ou está ansioso. Se Deus te orientou de alguma forma para você buscar um meio, que é a oração, ore. Mas também se Ele está te mostrando para você escutar alguém que tem experiência, que está lá na frente, que sabe mais, né? Que a gente precisa também entender que existem pessoas que sabem mais do que a gente. Porque nós também somos físicos, né? Existe o lado espiritual, mas também existe o físico, o cansaço, né? A ansiedade provoca desequilíbrio e atrapalha a nossa vida. A gente acaba ficando mal-humorado, não consegue ter paciência com nossos esposos, os nossos familiares. Também as pessoas começam a se afastar de nós, porque começamos a ser uma pessoa
sem empatias. Então, aqui está a atividade para nós aprendermos. E Deus é o nosso especialista em vidas. Deus é o maior especialista. Quer tirar a ansiedade? Leia a palavra do Senhor. Está aqui a tarefa para vocês. Recebam em nome de Jesus e lembre-se, lance sobre Jesus, toda a sua ansiedade. Eu achei tão interessante que é justamente o que Deus tem me ensinado e eu quero colocar diante de você, diante do Senhor, e que vocês recebam. E leia 1 Pedro 5:7, tá certo? Leia o versículo, prestem atenção, meditem a partir de hoje. É uma atividade muito, muito, muito importante, porque existem muitas pessoas passando e você aprendendo com a sua experiência, Deus pode te usar para outras pessoas. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe.